É estranho como certas dores continuam latejando mesmo quando tudo à nossa volta parece ter voltado ao normal. Ninguém mais comenta, ninguém mais pergunta, e por fora já não há nada que denuncie, mas por dentro ainda pulsa. Uma cicatriz que parece ter se fechado, mas que às vezes arde de novo sem aviso. Como se a alma se lembrasse de algo que o corpo tenta esquecer. A verdade é que existem feridas que não sangram no corpo. Se alojam fundo, nas regiões do silêncio, guardadas no íntimo. E quanto mais o tempo passa, mais vai ficando difícil explicar. Porque as pessoas esperam que a dor tenha prazo de validade, que depois de um certo tempo você já esteja bem, siga em frente, esqueça. Mas e quando esquecer parece traição ao que se perdeu? Quando seguir em frente parece que exige deixar para trás um pedaço de si? Certas perdas machucam com uma força que até muda o jeito de respirar. Você acorda e sente que algo em você não voltou mais. Uma leveza que foi embora, uma parte que já não responde como antes. E mesmo nas conquistas, mesmo nos dias bons, aquela ausência ainda sussurra, como se dissesse, você não voltou inteiro. Será que Deus enxerga isso? Será que Ele entende o que é caminhar com o coração ainda remendado? E se aquilo que mais machucou for exatamente o que Ele vai usar para transformar tudo? Não é simples aceitar que a cura pode estar escondida dentro da própria ferida. Mas talvez seja exatamente isso que faz dela tão especial. Porque só cura quem conhece a dor por dentro. Só transforma quem um dia foi quebrado e não se perdeu. Só consola quem já se sentou no chão com o rosto molhado de desespero. A memória daquilo que doeu costuma ser o que mais evitamos revisitar. E mesmo assim, Deus insiste em tocar justo ali, como quem diz, eu não esqueci e não vou deixar você carregar isso para sempre. O que mais assusta é pensar que talvez Ele queira usar exatamente esse lugar para começar algo novo. Não a parte da dor, mas a partir dela. Quem passou pela escuridão e ainda assim não perdeu a fé, carrega uma luz que não se apaga fácil. Porque sabe o que é caminhar sem ver nada à frente, confiando apenas em uma voz sussurrando, continua. E quando a gente não entende por que algo aconteceu, a pergunta que mais dói é, para quê? Não por que aconteceu comigo, mas o que vai nascer disso. É nesse ponto que tudo muda. Quando a gente começa a desconfiar que talvez a dor não tenha sido só um acidente do caminho. Talvez tenha sido o próprio caminho, um tipo estranho de estrada por onde Deus nos conduziu, mesmo que de olhos fechados. E que esse percurso todo, por mais torto que tenha parecido, tenha sido de alguma forma cura disfarçada de corte. Talvez você ainda esteja no meio desse processo, talvez ainda sangrando, mas escuta isso com carinho. E se a sua maior dor for a chave que Deus vai usar para curar você, e ainda, através de você, curar outras pessoas, a palavra diz assim, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, versículo 18. A proximidade de Deus não é prometida àqueles que vencem sempre, mas àqueles que continuam mesmo quando estão em pedaços. Ele não exige perfeição, exige entrega. E entrega, às vezes, vem através da dor. A ferida que você pensa esconder pode ser justamente o altar onde Deus escolheu se manifestar. E se você deixasse Ele tocar justo aí nesse lugar? Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Algumas dores não pedem licença, elas voltam quando querem, às vezes no meio de um dia comum, no meio de uma risada, no meio de um momento em que tudo parecia estar bem, e de repente o peito aperta, o ar fica mais pesado, e aquela lembrança que parecia enterrada reaparece viva, cortante, como se nunca tivesse saído dali. Não importa quanto tempo passou, ainda que a vida tenha seguido, algo por dentro ainda parece parado naquele exato momento em que tudo desabou.
Muitos tentam calar a dor com barulho, preenchem o dia com tarefas, lotam a agenda, não param em casa. Buscam distração em telas, em conversas vazias, em tudo que possa ajudar a esquecer por alguns minutos o que continua latejando por dentro. Mas quando a noite chega e o silêncio se impõe, a ferida fala. E quando ela fala, tudo que foi abafado reaparece. O vazio, a angústia, a sensação de estar preso em um ciclo que nunca se encerra. Há quem nunca fale disso. Esconde tão bem que nem sabe mais se é fingimento ou sobrevivência. Engole o choro, disfarça o cansaço, responde, tá tudo bem, por reflexo. Mas por trás desse automático, há uma alma pedindo socorro. Porque conviver com uma dor não resolvida exige uma força que ninguém vê. E carregar isso sozinho pode minar a fé, corroer a esperança, cansar o coração, até ele se sentir completamente exausto. Certos traumas criam camadas que vão se acumulando, e quanto mais a gente tenta ignorar, mais elas se firmam, criando raízes que se misturam com o nosso jeito de viver. De repente, a desconfiança se instala em todas as relações. O medo se infiltra nas decisões, a culpa se espalha pelas memórias. O que era só uma ferida vira identidade e a pessoa passa a se enxergar a partir do que sofreu, não mais do que acredita ou espera. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. Deus vê. Ele não passa os olhos por cima da dor, como quem desvia de um problema. Ele se inclina, entra nos lugares que ninguém teve coragem de acessar e toca onde ninguém nunca tocou. Não para expor, mas para curar. Não para forçar o esquecimento, mas para transformar o sentido daquela marca. Está escrito, curou-os de coração quebrantado e lhes ligou as feridas. Salmo 147, versículo 3. Essa promessa não foi feita aos fortes, nem aos que conseguiram superar tudo sozinhos. Foi feita àqueles que reconheceram o quanto ainda doía, que tiveram coragem de olhar para dentro e dizer, ainda sangra. E justamente por isso foram encontrados por um Deus que não se intimida com o caos emocional, nem se afasta de corações partidos. O que continua machucando pode ser o lugar onde ele vai revelar a parte mais íntima do seu cuidado. Porque não existe ferida escondida que o amor dele não alcance. E quando ele toca, até a dor muda de nome. Certas situações ainda provocam um nó na garganta só de lembrar. Não por falta de fé, mas porque deixaram marcas reais. Situações que ninguém desejaria viver, mas que depois que passam, deixam uma pergunta no ar. Por que justo comigo? A sensação é de injustiça, de abandono, de ter sido esquecido por Deus enquanto tudo acontecia. A mente tenta encontrar um sentido, mas só encontra silêncio. E no meio desse silêncio surge uma verdade difícil de aceitar. Talvez tenha existido um propósito que ainda não foi compreendido. Algumas perdas empurram a alma para lugares que ela nunca imaginou visitar. Lugares escuros, de vulnerabilidade extrema, onde a única opção parece ser continuar respirando por impulso. Só que, nesses lugares, algo estranho acontece. Mesmo sem entender, mesmo sem querer, o coração começa a ser trabalhado. Porque só no escuro se aprende a confiar em uma luz que não se vê. E só quando tudo parece ter se quebrado é que se descobre a força que não vinha de dentro, mas de cima. As decepções que pareciam ter encerrado ciclos, na verdade, abriram espaços para novas versões de si mesmo. Aquelas amizades que acabaram, os planos que ruíram, os caminhos que fecharam, tudo isso poderia ter sido apenas dor. Mas alguma coisa ali mudou. A visão se ampliou, a sensibilidade aumentou, a compaixão floresceu. E sem perceber, aquilo que causou dor começou a produzir frutos. Não se trata de romantizar o sofrimento, ninguém precisa sofrer para ser digno de crescimento. Mas quando a dor chega, porque ela chega, Deus não permite que ela seja em vão.
Ele recolhe cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de angústia e transforma isso em algo que, mais adiante, começa a fazer sentido. Mesmo que no momento não pareça possível acreditar nisso. A presença dele não se manifesta apenas quando a tempestade passa. Ela sustenta enquanto o vento ainda sopra forte. Não vem com explicações, mas com consolo. Não exige respostas, apenas entrega. E essa entrega vai, pouco a pouco, tirando o peso das costas. Porque entender que a dor não foi desperdiçada é como respirar de novo, com mais leveza, mesmo sem ter todas as respostas. A palavra revela com clareza: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Essa promessa não anula a dor, mas dá a ela um destino. Cada pedaço quebrado é recolhido. Cada fragmento é reaproveitado. Nada se perde quando está nas mãos de Deus. Nem a dor mais silenciosa, nem a lágrima mais escondida. A impressão de que tudo foi em vão começa a se desfazer quando se percebe que aquilo que parecia fim era só uma dobra no caminho. E aos poucos, aquilo que feriu passa a fazer parte da cura. Não porque deixou de doer, mas porque passou a ter propósito. Certa hora, a dor muda de lugar. Deixa de gritar por dentro e começa a se transformar em voz. Aquela mesma ferida que calava, que envergonhava, que fazia você se esconder, de repente começa a encontrar palavras. Mas não são palavras de revolta, nem gritos de acusação. São palavras maduras que nascem da superação, da compreensão de que algo dentro de você sobreviveu. E mais que isso, floresceu. Passar por algo que te quebrou por dentro e continuar de pé não é sinal de frieza, é sinal de crescimento, porque há dores que empurram para frente, não por heroísmo, mas porque parar seria morrer por dentro. E num determinado ponto da caminhada, você percebe que já não fala mais da dor como quem ainda sangra, mas como quem já entendeu que aquela cicatriz virou parte da sua autoridade. Pessoas que foram profundamente feridas carregam algo nos olhos, um olhar que não julga, que escuta mais do que responde, porque sabem o que é não ser entendido, o que é precisar de abraço e receber silêncio, o que é tentar se explicar e ser mal interpretado. E é por isso que quando essas pessoas falam, o mundo ouve. Não pela eloquência, mas pela verdade que sai da alma. A ferida se transforma em voz quando você não precisa mais provar nada. Quando a dor já não dita mais o tom da sua fala, mas sim a compaixão que ela gerou. Quando alguém te procura e, sem nem saber por quê, sente paz só de estar perto, porque há marcas que se tornam pontes. Você atravessou o caos e agora serve de travessia para outros que ainda não sabem como sair dali. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Requer tempo, silêncio, entrega. Requer aquele tipo de rendição que não se negocia com palavras, mas se vive no secreto. E quando menos se espera, aquilo que parecia ser o fim se revela como ponto de partida para curas que vão muito além de você. Pessoas vão se achegar, vão encontrar alívio na sua história. Vão sentir que não estão mais sozinhas só porque você teve coragem de contar de onde veio. Quem transforma a dor em voz aprende a se calar nas horas certas e a falar só quando o coração está em paz. Porque a ferida curada não grita, não fere, não acusa. Ela orienta, ela consola, ela lembra com respeito e por isso carrega peso. Não o peso do sofrimento, mas o peso da esperança. A palavra diz: com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, podemos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Esse é o ponto onde a dor vira ministério, onde o sofrimento encontra propósito, onde a história que antes dava vergonha se torna testemunho. E não há nada mais bonito do que alguém que usou as próprias cicatrizes para cuidar das feridas dos outros.
porque nesse cuidado, algo dentro de si também continua sendo curado. É um ciclo de graça que nunca se esgota. Certos momentos parecem não ter sentido algum no instante em que acontecem. A dor vem com força, desmonta estruturas, esvazia planos, desorganiza tudo. E a reação imediata é pensar em se proteger, se afastar, criar muros. Ninguém quer tocar no lugar que arde, mas em muitos casos é justamente ali que a cura começa a brotar, do mesmo chão onde tudo parecia perdido. Deus não se apressa. Ele não lida com o nosso interior como se fosse conserto rápido. Ele visita o que a gente esconde, volta ao ponto exato do corte e, sem forçar, começa a reconstruir. Sem ignorar a dor, sem minimizar a perda, ele trata. Só que não começa do zero. Ele escolhe começar por onde doeu mais, porque só ele consegue fazer do lugar da quebra o próprio lugar da restauração. Na prática, isso se revela em coisas pequenas. Uma situação que antes paralisava e, de repente, já não assusta tanto. Uma conversa que antes seria evitada, mas agora é enfrentada com mais firmeza. Um pensamento que antes afundava, mas que agora se dissolve diante da fé que cresceu em silêncio. Não há cura mágica. A transformação que nasce de dentro, aos poucos, quando se permite que Deus toque sem resistência. Nada é desperdiçado quando está nas mãos dele. Nem mesmo aquilo que parece sem valor, sem forma, sem chance. Deus trabalha com fragmentos. Ele não exige que o coração esteja inteiro para começar algo novo. Ele recolhe os pedaços e molda com cuidado. E nesse processo começa a acontecer algo que não se consegue explicar, só sentir. O lugar da ferida começa a pulsar esperança. Muitos que foram quebrados e permitiram que Deus tratasse, hoje vivem com mais sensibilidade, mais sabedoria, mais amor, porque entenderam que aquela dor não foi o fim, mas o início de uma construção diferente. Uma que não se baseia mais em força própria, mas em dependência real. Onde antes havia medo, nasce fé. Onde havia raiva, floresce paz. E onde só existia dor, agora brota sentido. A palavra diz com precisão o que muitos não conseguem colocar em palavras. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Oséias 6, versículo 1. A mesma mão que permite o corte é a que prepara o bálsamo. Não como punição, mas como cuidado. Deus não se afasta no momento da dor. Ele se aproxima. E no tempo certo, revela que aquilo que parecia castigo era preparo. Que o que parecia abandono era silêncio pedagógico. E que o que parecia o fim de tudo era só o começo de uma cura que não apenas restaura, mas transforma. No lugar onde você mais sofreu, Deus pode erguer algo tão novo que nem vai parecer que um dia ali foi dor. Vai parecer milagre, porque é isso que Ele faz. Toca onde ninguém mais conseguiu e cura por dentro. Quando a ferida ainda pulsa, parece impossível acreditar que algo bom possa nascer dali. Mas Deus não desiste de tocar onde ninguém mais quer chegar. O que hoje machuca, amanhã pode ser o testemunho que sustenta outro alguém. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você deseja cura. E há um Deus que ouve esse desejo, mesmo quando ele não vira palavras. Se puder, feche os olhos por um instante. Respira fundo. Vamos falar com aquele que conhece cada detalhe da sua dor e já está preparando a resposta que seu coração precisa. Senhor, eu não sei nem como começar, porque às vezes a dor trava até a fala. As palavras se embaralham e o que sai é só um suspiro cansado. Mas eu sei que o Senhor entende até aquilo que não consigo dizer. Sei que enxerga além da aparência, além do esforço que faço para parecer forte. O Senhor vê o que está por dentro.
Vê onde dói de verdade, vê onde ninguém nunca tocou. Eu me coloco diante do teu amor agora, sem máscaras, sem discursos bonitos. Só eu com as minhas feridas, com os pedaços que ainda estão soltos, com as partes da alma que continuam abertas. E eu te peço, com toda humildade, toca onde só o teu toque alcança. Entra onde nenhum remédio emocional tem conseguido entrar. Visita os espaços escondidos do meu coração e faz aquilo que só o Senhor sabe fazer: curar sem pressionar, tratar sem expor, reconstruir sem machucar ainda mais. Muitas vezes eu não entendi por que certas coisas aconteceram. Por que fui deixado, por que perdi, por que fui traído, por que fui esquecido. E confesso que já questionei o teu silêncio, já duvidei da tua presença, já achei que o Senhor tinha me abandonado no meio da dor. Mas hoje, mesmo sem ter todas as respostas, eu reconheço: o Senhor nunca saiu do meu lado. Mesmo quando eu não vi, mesmo quando eu não senti, mesmo quando eu achei que era o fim, o Senhor estava ali, segurando minha alma para ela não desmoronar de vez. Por isso eu te entrego com todo o meu ser, tudo que ainda machuca, tudo que ainda sangra, tudo que ainda me trava. Eu abro mão de tentar resolver tudo sozinho. Eu paro de tentar fingir que está tudo bem quando não está. Eu deixo o Senhor cuidar de mim, do jeito que só o teu amor sabe cuidar. Tira de mim esse peso que venho carregando por tanto tempo. Tira esse medo de sentir de novo, esse medo de confiar, esse medo de quebrar mais uma vez. Eu sei que o Senhor não desperdiça nenhuma lágrima, então eu te entrego cada uma delas. Cada noite sem sono, cada pensamento pesado, cada lembrança que ainda me assombra. Nada disso precisa me definir mais, porque agora está nas tuas mãos. Senhor, me mostra o que o Senhor quer fazer com essa dor. Me ajuda a enxergar além da perda. Me ensina a encontrar sentido no que parecia apenas sofrimento. E se for da tua vontade, transforma essa ferida na minha maior fonte de cura. Que a dor que me quebrou seja a mesma que me levante. Que o lugar onde fui machucado seja o lugar onde o teu poder se revele com mais força. Renova dentro de mim o que se perdeu. A leveza, a paz, a confiança, a alegria de existir sem medo. Me dá a coragem de caminhar de novo sem me esconder. Que eu possa olhar para o que passou sem peso, sem vergonha, sem culpa. Que eu aprenda a honrar minha própria história, mesmo com as marcas que ela carrega. E que quando eu falar sobre isso, que seja com verdade, com mansidão, com respeito por quem ainda está no processo. Me usa, se o Senhor quiser, para consolar outros, para cuidar de alguém que sente o que eu senti. Que a dor que me feriu não sirva só para me lembrar do que perdi, mas para lembrar do que eu encontrei em ti. Obrigado por não desistir de mim, por me tratar com paciência, por não ter pressa em me curar. Eu sei que o teu tempo é perfeito e eu confio nele. Mesmo quando o coração falha, eu sei que o Senhor continua firme e isso já me basta. Fica comigo, continua comigo, cuida de mim nos detalhes, me leva no colo quando eu não conseguir andar, me abraça quando tudo parecer desabar de novo e me lembra todo dia que a tua graça é suficiente, em nome de Jesus. Amém. Às vezes tudo o que a alma precisava era ser ouvida, não por muitas pessoas, não por um público inteiro, mas por Deus. Quando a gente ora com verdade, algo dentro da gente se acomoda. Não significa que tudo se resolveu de imediato, mas aquele nó por dentro começa a afrouxar. E só isso já é milagre. Se essa mensagem falou com você, talvez seja a hora de dar passos mais firmes nessa reconstrução que Deus está fazendo. E você pode começar de forma simples. Considere se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo. Isso ajuda a manter esse espaço vivo, constante, como um lugar de refúgio para todos que precisam de direção, consolo e fé. E deixa aqui nos comentários uma frase curta que resuma o que ficou no seu coração.
Pode ser uma frase de fé, de entrega ou só um "Deus está me curando". Escreve o que for real para você. Essa manifestação, mesmo simples, pode ser o que vai encorajar alguém que está lendo e se sentindo sem forças. Antes de sair, olha o primeiro comentário fixado aqui embaixo. Existe algo ali preparado com carinho para fortalecer sua vida espiritual, semana após semana. Um recurso que pode te ajudar a encontrar propósito nas dores, firmeza nos dias difíceis e intimidade com Deus em momentos onde tudo parece disperso. Vai fazer sentido para sua caminhada. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Que o amor de Deus continue tratando tudo que ninguém mais vê.